Saudações concurseiras! Bem-vindos a mais um evento aqui na Qualis, comigo, o professor Gustavo Musi. E nós estamos nessa semana, uma semana especial, é o nosso chamado Esquenta para o TCU. Você que está se preparando aí, aguardando ansiosamente o concurso do Tribunal de Contas da União, que só entre nós, é um dos melhores concursos que nós temos aí na área federal no Brasil, hein? Uma excelente remuneração, um trabalho super bacana, um órgão super respeitado, e por isso que é importante você estar estudando, se preparando desde já, não estar esperando o edital sair para começar, não é isso? E nós vamos tratar de um assunto que tem tudo a ver com o TCU. É um dos assuntos, aliás, que tem mais a ver com o TCU, que é Lei de Responsabilidade Fiscal, que sempre cai no TCU, lá dentro de administração financeira e orçamentária, né? E é uma matéria também, claro, importantíssima para qualquer concurso, na área de controle, na área fiscal ou até outros concursos em geral. Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre lei de responsabilidade fiscal. Obviamente, não vamos esgotar o assunto, tá certo? A lei de responsabilidade fiscal ela levaria algumas horas para a gente esgotar esse assunto, mas eu vou trazer aqui para você essa primeira parte, vamos dizer assim, trazer aí esse primeiro contato com a lei de responsabilidade fiscal e vem dos pontos principais que podem ser cobrados no TCU. Eu optei pelo seguinte, ao invés de falar de toda a lei de responsabilidade fiscal, e eu teria que dar uma visão muito genérica, muito superficial, que não adiantaria muito para você, eu preferi, na verdade, falar sobre parte dela, especialmente ali sua parte inicial e despesas com pessoal, e aí vendo na profundidade que você precisa saber para o concurso TCU, tá? Então, ao invés de queremos ver tudo, de forma superficial, eu resolvi pegar um pedaço da lei de responsabilidade fiscal e destrinchá-lo com tudo aquilo que você precisa saber para a prova. Mas, como eu disse, não veremos toda a lei e não esgotaremos o assunto, ok? Você tem aí o seu material, baixa o seu material para acompanhar, o material ele sempre está um pouquinho mais completo do que aquilo que eu trago para você aqui no slide, e ele fica aí com uma fonte de consulta, aí, de estudo, de revisão importante para você, ok? Muito bem. Dito isso, então, deixa eu puxar aqui os slides, vamos então começar aí o nosso evento. Acompanhe comigo, tá lá na sua tela. Então nós vamos falar aqui, primeiro vamos entender um pouquinho, o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, qual é o objetivo dela, e depois vamos falar das suas principais disposições aí, especialmente as iniciais, os primeiros artigos. Então coloquei lá para você. A Lei Complementar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e regulamenta o artigo 163 da Constituição Federal. Então vamos lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a primeira coisa que você tem que saber, ela é uma lei complementar. É a Lei Complementar 101 de 2000. E como toda lei complementar, ela busca regulamentar algum dispositivo constitucional. Eu não sei se você sabe, mas as leis complementares elas são utilizadas para regulamentar, complementar um determinado dispositivo da Constituição, e aí a Constituição diz, lei complementar disporá sobre tal assunto, por exemplo. Não é? E aí nós vamos ver que o artigo 163 da Constituição, assim como o artigo 169, eles reclamavam a edição de lei complementar para a sua regulamentação. E aí, em obediência a esse comando constitucional, é que foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Acompanhem comigo lá então. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, incluída das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público, concessão de garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e municípios, e compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Esse é o artigo 163 da Constituição, e como nós vimos, ele exige lá no seu caput, lei complementar que disponha sobre esses assuntos, tá? Professor, a lei de responsabilidade fiscal, ela fala de todos esses assuntos? Não. Ela vai falar de alguns deles, outros assuntos devem ser regulamentados por outras leis complementares. Mas ela fala sobre boa parte do que está aí. Ela fala de finanças públicas, ela fala da dívida pública, ela fala de concessão de garantia, ela fala um pouquinho sobre emissão e resgate de títulos, tá? Fala também um pouquinho sobre fiscalização financeira. E aí nós temos também o artigo 169,
que diz que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Olha aí novamente a Constituição pedindo lei complementar. Então, com base nos artigos 163 e 169 da Constituição Federal, foi aprovado em 2000. Veja que esses artigos eram artigos antigos, constam lá desde a edição, desde a proclamação, a promulgação da Constituição, lá em 1988. Mas só nos anos 2000, só exatamente no ano 2000, é que foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal. E é importante entender também um pouquinho do contexto e por que ela tem esse nome, né? Vamos lá. O contexto de aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal era um contexto de grave crise pela qual o país estava passando. Lá no final da década de 90, houve a chamada crise da Ásia, que foi a última grande crise internacional a atingir o Brasil antes da crise aí de 2008. E foi a última vez, inclusive, que o Brasil teve que recorrer ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, para obter recursos. E aí o que ocorre? O FMI, ok, emprestou os recursos, só que em troca ele exigiu que o país organizasse suas contas, não é? Porque realmente as contas públicas nessa época no Brasil estavam bastante bagunçadas. E aí uma das exigências foi a aprovação dessa lei, que acabou sendo aprovada de fato pelo Congresso, obedecendo aí uma disposição constitucional que constava lá desde a Constituição de 1988, né? E aí ela veio estabelecer regras para uma boa gestão de recursos públicos. Por isso que é chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF, então, vai trazer regras sobre receitas públicas, nós vamos falar sobre elas aqui. Vai trazer regras sobre despesas públicas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Vai trazer regras também sobre dívida pública, sobre transferências entre os entes da federação, da União para os estados, dos estados para os municípios, da União para os municípios. Então esse nome, de fato, é bem apropriado à Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela estabelece técnicas, boas práticas, que devem ser seguidas pelo administrador público, tá? Impondo, inclusive, sob pena, inclusive, dessa pessoa, do administrador que não obedecer, poder até ser condenado aí por crime de responsabilidade, porque é considerado pela jurisprudência em geral a desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal como um crime de responsabilidade, ok? Então, visto esse contexto histórico e vimos o que a Lei de Responsabilidade Fiscal se propõe a regulamentar, vamos falar da abrangência dela. Quem é obrigado a seguir as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal? Esse que eu quero responder. Tá lá, ó. A Lei de Responsabilidade Fiscal aplica-se aos 3 níveis da federação: União, Estados e Municípios, incluindo o Distrito Federal, compreendendo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e Defensorias Públicas, além das autarquias, fundações, fundos e também empresas estatais dependentes. Então vamos entender isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela busca ser bastante ampla. Ela busca aí trazer regras que devem ser obedecidas, tanto pela União, como pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Além disso, dentro de cada uma dessas esferas, tem que ser obedecidas pelo Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, incluindo também as empresas estatais dependentes. E o que são essas empresas estatais dependentes? Eu coloquei para você o conceito lá, tá ali, ó. É aquela empresa controlada que recebe do ente controlador, o ente público controlador, recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes realmente de participação acionária. Explico melhor isso, vamos lá. O que é uma empresa estatal? É uma empresa controlada pelo governo, direto e indiretamente, daqui a pouco a gente vai ver o que é uma empresa controlada. Então, uma empresa que o governo controle, que ele tenha a maioria do capital com direito a voto, e que dependa de recursos do governo para se manter. É uma empresa estatal dependente. Sei lá, imagina essa situação, por exemplo, de um filho dependente do pai. Ele precisa receber recursos financeiros, não é? Para pagar suas contas. E o pai não vê a hora que o filho conquiste a sua tão sonhada independência financeira, né? O pai quer isso mais que o filho até. Então, enquanto o filho for dependente, ele precisa de recursos concedidos pelo pai para pagar suas contas. Mesma coisa no caso da empresa estatal dependente. Ela recebe esse nome dependente porque ela precisa de repasses do ente controlador para poder pagar suas contas ou para fazer até mesmo os seus investimentos. Tá? Então, nem toda empresa estatal é dependente, importante entender isso. Existem algumas empresas estatais
que elas não precisam de recursos do Tesouro para se manter. Vou dar um exemplo na esfera federal, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, como todo banco, vai muito bem obrigado no Brasil, não é isso? Ele tem lucros bilionários. Então a União não precisa repassar dinheiro todo ano para o Banco do Brasil. Ele se mantém com as receitas que ele próprio arrecada, como se fosse uma empresa privada nesse sentido. A Petrobras também é uma empresa estatal não dependente, porque a Petrobras também se mantém com os recursos que ela própria arrecada. Então ela vende lá o combustível, vende o seu serviço e com isso ela obtém os recursos que ela necessita. A União não tem que colocar dinheiro todo ano na Petrobras. Então a Petrobras é uma empresa estatal não dependente. Tá? A empresa estatal dependente, então, ela vai necessitar desses recursos, seja para pagamento das suas contas em geral, que são as chamadas despesas de custeio, né? Que são aquelas contas para manter aquilo que o ente público já possui, pagar água, luz, telefone, pessoal e por aí vai, seja para despesas de capital, que são despesas com investimento. Só tem uma exceção. Não vai ser considerada uma empresa estatal dependente, mesmo recebendo recursos do ente controlador, se aqueles recursos forem utilizados no aumento da participação societária. Se aquele ente que está colocando o recurso, ele estiver aumentando a participação dele. Tá? Por exemplo, se a União coloca dinheiro no Banco do Brasil, para o Banco do Brasil aumentar o seu capital, para ele poder emitir mais ações, aí nesse caso, o Banco do Brasil, mesmo recebendo recursos, não será considerado uma empresa estatal dependente. Mesma coisa no caso da Petrobras. Se o governo coloca dinheiro na Petrobras para ela aumentar o seu capital, não é considerada empresa estatal dependente. Agora vamos pegar o caso da Infraero, por exemplo. A Infraero é uma empresa pública, controlada pela União, e a Infraero ela recebe todos os anos aportes do Tesouro Nacional para ela poder pagar suas contas, porque ela não consegue se manter com os recursos que ela própria arrecada. Então a Infraero é uma empresa estatal dependente. Se é empresa estatal dependente, vai ter que obedecer às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Se for não dependente, não precisa. Então vamos voltar lá para o slide, tá lá. Ó. Então, a empresa estatal dependente, nós vimos, é uma empresa controlada por um ente público que receba desse ente recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, exceto se for para aumento de participação acionária. E aqui que é uma empresa controlada, a Lei de Responsabilidade Fiscal também define isso para a gente, ó. Uma empresa controlada é aquela sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direto ou indiretamente, a ente da federação. Então, uma empresa controlada, em outras palavras, é aquela da qual o ente público ele tem o controle direto ou indireto daquela entidade. E o que é isso, controle direto ou indireto? Vou representar para você ali, ó. Vamos ver. Ó. Imagina a entidade A, que essa entidade A tem algum ente da federação, por exemplo, a União, que a União possua mais de 50% do capital com direito a voto dessa entidade A. Nesse caso, a União ela tem o controle direto da entidade A. Né? Porque quem controla qualquer entidade? Não é aquela pessoa que tem a maioria das ações com direito a voto? Sim, é o chamado acionista controlador. Tá? Então, se a União ela detém mais da metade do capital com direito a voto da entidade A é controlada diretamente pela União. Agora vamos pegar um outro exemplo. Agora vamos pegar uma entidade B. Essa entidade B, vamos imaginar que a entidade A, aquela primeira lá de cima, ela tenha mais de 50% do capital com direito a voto da entidade B, tá? Então preste atenção. A entidade A, ela tem, sei lá, 60% do capital da entidade B. Nesse caso, quem controla diretamente a entidade B? A entidade A, porque ela que é acionista controlador. Só que o governo, a União, no exemplo que eu dei, não controla a entidade A? Sim. Se a União controla a entidade A, que controla a entidade B, então, indiretamente, a União, o ente da federação, controla a entidade B. Tá certo? Por quê? A União controla a entidade A controla a entidade B. Então, a União controla a entidade B também de forma indireta. Então, esses são os conceitos de controle direto e indireto. Veja, toda empresa controlada será uma empresa estatal dependente? Não, tome cuidado com isso. Toda empresa estatal dependente é uma empresa controlada, é verdade. Mas nem toda empresa controlada será uma empresa estatal dependente, porque nós vimos que há empresas que são controladas pelo governo, como é o caso do Banco do Brasil, da Petrobras, mas que não são empresas estatais dependentes.
que não recebem aportes do governo federal, do Tesouro Nacional, ok? Para pagar suas contas. Muito bem. Aí, para você guardar mesmo, que isso daqui é importantíssimo, nós vamos fazer uma comparação lá com a divisão da administração pública, lá do direito administrativo, lembra? Essa divisão aqui é uma das primeiras coisas que você aprende lá em direito administrativo, né? A gente aprende que a administração pública no Brasil divide-se em administração direta, que é o governo propriamente dito, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a administração indireta, que são entidades criadas pela administração direta para exercer determinada atividade. Isso a gente aprende lá de direito administrativo. E para guardar, ó, guarde o seguinte, que todas essas entidades que estão em vermelho submetem-se às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Colocando de outra forma, se você observar, você vai ver que essas entidades em vermelho aí são todas entidades de direito público, ok? Então, as entidades de direito público, que são quais? As entidades da administração direta, mais as autarquias e mais as fundações públicas. Ah, professor, mas eu já aprendi que as fundações públicas também podem ser direito privado. É verdade. Mas, como regra, elas são consideradas direito público, tá? Se ela for direito privado, ele não entra aqui nesse vermelhinho, não. Mas, via de regra, as fundações públicas são direito público. Então, as entidades de direito público, lá do direito administrativo, as entidades de direito interno público, elas são consideradas, elas têm que obedecer às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. E só elas? Não. Em princípio, só elas, mas tem uma exceção. Vamos lá. Empresas públicas e sociedades de economia mista normalmente não precisam obedecer às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque elas são entidades de direito privado. Elas se submetem às mesmas regras que os particulares. Só que tem uma exceção que nós já vimos. Se forem empresas dependentes, precisarão obedecer aí sim às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, se forem empresas estatais dependentes, as empresas públicas, sociedade de economia mista, terão que obedecer às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se não, não precisarão obedecer só as entidades aí do direito público. Então, guarde isso, que cai bastante em prova a questão da abrangência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais entidades têm que obedecer às suas disposições? Continuando, acompanhe comigo. Aí, logo no seu início, a Lei de Responsabilidade Fiscal, logo depois lá da primeira parte, dos conceitos iniciais, ela fala sobre planejamento. E quando ela está falando de planejamento, ela está falando do quê? Basicamente, PPA, LDO e LOA, e também sobre execução orçamentária e cumprimento de metas, tá? E aí nós vamos lembrar o seguinte, eu coloquei lá para você, que tem aquelas 3 leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. O PPA é o Plano Plurianual, LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E existe uma hierarquia entre elas. Tem o PPA, que é um planejamento que o governo faz para 4 anos. Ele coloca no PPA aquilo que ele espera realizar nos 4 anos. Aí abaixo do PPA você tem a LDO, que vai fazer o meio de campo, a intermediação entre o PPA que está lá em cima e a LOA que está aqui embaixo, que é o orçamento propriamente dito. Foi isso que eu coloquei lá. Ó. Então você tem o Plano Plurianual, que é um planejamento que o governo faz para os 4 anos subsequentes. Com base nele, todo ano é feita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é aprovada a LDO, que vai fazer a intermediação entre esse PPA e a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento anual de fato, que vai trazer as receitas e despesas para o ano seguinte. Tá? Só que importante, sobre PPA, a parte que tratava sobre o PPA na Lei de Responsabilidade Fiscal foi vetado. Seria o artigo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que acabou sendo vetado à época pelo presidente da República. O que significa que, atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela não trata sobre PPA, não fala nada sobre o PPA, porque o artigo que falaria foi vetado. E aí como é que funciona, professor? Aí então vai se aplicar ao PPA ainda o ato das disposições constitucionais transitórias, que eu não sei se você sabe, mas além dos 250 artigos da nossa Constituição, existe o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. E como o próprio nome diz, ele vai trazer lá disposições constitucionais de caráter transitório, de caráter temporário. E um dos artigos diz lá, enquanto não for aprovada a lei complementar de que trata o artigo 163 da Constituição, vão se aplicar as seguintes regras. E aí ele traz as regras para o PPA. No caso da LDO e da LOA, essas regras até se aplicam, mas só de forma supletiva, porque quem está regendo, na verdade, atualmente, a LDO e a LOA é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Já no caso do PPA,
como a lei de responsabilidade fiscal não fala nada sobre isso, foi vetado o artigo que falaria, então o que vai se aplicar é só o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ok? Coloquei lá para você isso, ó, o PPA. Então, primeira coisa, de acordo com as disposições constitucionais, o PPA, o Plano Plurianual, ele deve trazer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública de forma regionalizada para os 4 anos seguintes. Lembra que eu comentei com você? O PPA é um planejamento do governo para 4 anos. É como se fosse um planejamento estratégico, tá? Não é bem assim, né? O pessoal que estuda administração faz sempre as ressalvas, de fato tem razão. O planejamento estratégico normalmente é um prazo maior, é de 5 a 10 anos. Ok, mas assim como o planejamento estratégico, ele vai trazer um planejamento aí numa visão de mais longo prazo, né? De médio, longo prazo, e ele vai trazer ali de forma genérica um planejamento estratégico, o PPA também da mesma forma. Ele vai dizer aquilo que o governo pretende realizar nos próximos 4 anos. E aí, como eu disse a você, o artigo 3º da LDO que trataria sobre isso foi vetado. Então, sobre o PPA, a LDO não fala nada. Agora, sobre a LRF, desculpa, não fala nada, Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora vamos falar da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembra que eu falei para você, né, que a LDO ela vai fazer um meio de campo entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual, não é isso? A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tem esse papel de ligação entre o PPA e a LUA. E aí ela tem algumas funções. Algumas são estabelecidas na Constituição Federal, no artigo 165, traz lá 4 funções da LDO, e outras são estabelecidas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? É importante não estudar só as da Lei de Responsabilidade Fiscal, não, porque as da Constituição também se aplicam, claro. Aliás, a própria LRF diz que essas 4 que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz como funções da LDO são além daquelas que a Constituição estabelece, tá? Então vamos ver quais são essas funções rapidamente, ó. Segundo a Constituição Federal, está do lado esquerdo aí, em azul, a LDO ela deve, primeiro, estabelecer metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente. Então lembra que nós vimos que o PPA ele vai definir o que o governo pretende fazer nos 4 anos, não é? Mas nem tudo aquilo tem o mesmo grau de prioridade. O governo tem um monte de coisa para fazer em 4 anos, não significa que necessariamente ele tem que fazer a cada ano 25% de cada um daqueles? Não. Eu sempre gosto de comparar, né, para a gente entender bem. Se eu falar para você, olha, faça um planejamento dos 4 anos seguintes, o que você pretende realizar nos 4 anos seguintes. Coloque lá tudo o que você quer fazer. Você vai colocar lá um monte de coisas e nem todas elas terão o mesmo grau de prioridade. Tem coisas que para você serão mais prioritárias do que outras. Tem coisas que se der, depois que você atendeu aquilo que é mais prioritário, você tenta realizar, não é isso? Então a mesma coisa no caso do governo. A cada ano, ele vai lá na LDO tirar do PPA aquilo que ele pretende realizar aquele ano. Isso é, segundo a Constituição, estabelecer metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente. Além disso, a LDO ela deve orientar a elaboração da LOA. Por isso que ela tem esse nome, Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela vai estabelecer regras que deverão ser obedecidas na hora que for feito o orçamento. Um exemplo, nós já vamos falar sobre isso, são as metas que a LDO estabelece e que devem ser buscadas, devem ser perseguidas na Lei Orçamentária Anual. Continuando. A LDO também deve dispor, segundo a Constituição, sobre as alterações na legislação tributária. E aqui eu sempre faço uma observação aí para vocês, né? Não confundir dispor sobre alterações com alterar. A LDO não altera a legislação tributária. Eu já vi várias questões de prova perguntando isso. Segundo a Constituição Federal, cabe à LDO alterar a legislação tributária. A resposta é negativo. A LDO ela dispõe sobre alterações, ela fala sobre alterações. Então ela fala, por exemplo, sobre o efeito de alterações realizadas na legislação tributária, como isso impactou o orçamento, e fala também sobre alterações que o governo pretende realizar no ano seguinte, para que o Congresso já saiba e na hora que for votar o orçamento já leve aquilo em consideração, tá? Mas importante, a LDO não altera nada da legislação tributária, ela só dispõe sobre alterações. E por fim, de acordo com a Constituição, a LDO também deve estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Exemplo de agência financeira oficial de fomento,
BNDES, uma agência financeira oficial de fomento. Ela é uma agência financeira oficial, portanto um banco, né, oficial, uma instituição financeira oficial, que concede crédito. O melhor exemplo na esfera federal é o BNDES. Tá? Então cabe à LDO, de acordo com a Constituição, estabelecer a política de aplicação. Como é que o BNDES vai aplicar os seus recursos? Né? Para quem ele vai emprestar em dinheiro? Claro que aqui não está dizendo as empresas que vão receber. Isso o BNDES que vai decidir caso a caso. Mas sim os setores da economia que receberão recursos. Tá certo? E onde o BNDES colocará esse dinheiro para render juros. Então cabe à LDO definir isso de acordo com a Constituição Federal. São essas 4 funções que estão em azul. Agora, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que além dessas 4 funções que a Constituição Federal estabelece, a LDO também deve fazer o seguinte, ó, deve dispor sobre equilíbrio de receitas e despesas. Claro, né? Para evitar que o orçamento estoure, para evitar aí que o governo tenha mais despesas do que receitas. Além disso, também deve trazer critérios para limitação de empenho. A gente já vai falar sobre limitação de empenho. Também deve dispor sobre controle de custos e avaliação dos resultados dos programas de governo. Então a LDO deve falar aí sobre controle de custos do governo, claro, isso é importante para a administração financeira e orçamentária, e também a forma de avaliação dos resultados. E por fim, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO também deve dispor sobre demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ela já traz exigências. Nós não vamos falar aqui nesse evento, como eu disse, né? O nosso tempo aqui não é o suficiente para explorarmos toda a LRF. Mas lá na frente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai trazer aí critérios para transferências de recursos por entes públicos para entidades públicas e privadas. Essas são condições que a própria LRF estabelece. Só que o que ela está dizendo é que a LDO pode estabelecer outras condições. Ó, vamos lá de novo, ó. Compete à LDO, de acordo com a LRF, estabelecer demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Tá? Professor, isso aqui é importante guardar? Isso aqui é importante guardar. Né? Antigamente, veja, eu sempre gosto de mostrar para o aluno como tem mudado essa questão de exigência de LRF em provas. Quando a LRF foi aprovada, começou a ser cobrada nos primeiros concursos, olha, o que se cobrava basicamente era abrangência da LRF e limite de gastos com o pessoal. Era só isso. Aí o pessoal começou a ir cobrando cada vez mais. Né? E claro, especialmente se tratando de um órgão de controle como o TCU sempre teve uma exigência mais pesada da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque faz parte do TCU fiscalizar, inclusive, a aplicação dessa lei. Então o cara que passa no concurso do TCU ele tem que conhecê-la. Tá? E aí, cada vez mais, hoje se exige, né? Então, hoje se exige detalhes que antes a gente nem passava para o aluno dizer, isso aqui não é importante, isso aqui não vai cair na prova. Hoje, especialmente para o TCU, eu digo a você, é importante que você leia toda a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Porque pode cair qualquer artigo, qualquer dispositivo dela na prova. Continuando, vamos lá. Ó, a Lei de Responsabilidade Fiscal também diz que a LDO ela deve trazer 2 anexos, também né, copiando aqui o que diz a Constituição, tá? Não é só a LRF que diz isso não. A LDO deve ter o anexo de metas fiscais e também deve ter o anexo de riscos fiscais. E que é isso? Vamos ver primeiro o anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais, ele deve trazer metas anuais relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública. Daqui a pouco tem um mnemônicozinho para guardar isso. Para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Então, olha só, o anexo de metas fiscais, ele tem que trazer metas para 3 anos. Por que 3 anos? Eu não vi a palavra 3 ali, professor. Tá ali, ó. Para o exercício a que se referirem, a que se refere a LDO, que é sempre o ano seguinte. A LDO é aprovada sempre no ano anterior para valer a partir do ano seguinte. Na verdade, a partir do primeiro semestre do próprio ano, mas alcançando o ano seguinte. E também para os 2 seguintes. 1 mais 2 dá 3, tá certo? Então, o anexo de metas fiscais, ele vai estabelecer metas para 3 anos em relação a 5 coisas. Quais são elas? Receitas, despesas, dívida pública, resultado primário e resultado nominal. Então, em relação a receitas,
a lei de responsabilidade fiscal vai trazer valores mínimos de arrecadação, né? Porque lembrando, claro, que para a administração da União, do Estado, do município, quanto maior a arrecadação, melhor. Mais recursos terá para atender as necessidades da coletividade. Que eu falo que são duas coisas que a gente não deve confundir. Não podemos confundir arrecadação com carga tributária. A carga tributária, quanto menor, melhor para o país. Quanto menor for a carga tributária, significa que um percentual menor das riquezas das pessoas estão sendo destinadas ao pagamento de tributos. Tá? Agora, a arrecadação, que é o volume de reais que o governo arrecada, quanto maior, melhor. Porque quanto maior for a arrecadação do governo, mais ele terá recursos para atender as necessidades da coletividade. Né? E, professor, como é que você faz para ter uma arrecadação alta com uma carga tributária baixa? Só há um caminho, que é fazer a economia crescer. Né? Porque se a economia é grande e eu pego 10% só, às vezes eu estou pegando muito mais do que 30% de uma economia pequena. Então o segredo, né? Todo mundo sabe, né? O segredo, o difícil é fazer isso na prática, o governo conseguir meios para isso, é fazer a economia crescer cada vez mais, tá certo? Então vai ter que estabelecer metas em relação a essas 5 coisas aí. Daqui a pouco tem o mínimo no cozinho para guardarmos, que elas são importantes. Para o exercício aqui se referido e para os dois seguintes. Eu falei das receitas, né? Metas de despesas também. Normalmente tem valores máximos para as despesas. Então lá o governo estabelece na LDO quanto que no orçamento que vem vai se gastar no máximo com tal despesa. Ou dependendo da despesa, até pode ter valor mínimo, que são as chamadas despesas de investimento, despesas de capital, que são aquelas despesas boas, vamos dizer assim, né? Aquela despesa que quanto mais o governo tiver, mais ele está gerando de positivo para a coletividade. Então pode ter metas tanto máximas como mínimas para as despesas. Metas de resultado nominal e resultado primário. O que é o resultado nominal? É o déficit ou superávit final do orçamento. Vai lá dizer se o governo vai ter que em algum momento pegar empréstimo ou não para fechar as contas dele. Né? Se não tiver que pegar empréstimo, ele tem um superávit. Se ele tiver que pegar empréstimo, ele tem um déficit. Tá? Então, esse é o resultado nominal. Lá no final, a última linha lá da análise econômica. Aí tem o resultado primário. O resultado primário, ele se difere do resultado nominal porque ele não inclui os gastos com a dívida pública, com o pagamento da dívida. Então, por isso que às vezes a gente ouve falar, especialmente quem é leigo, né, no jornal se ouve falar isso, a economia que o país está fazendo para pagamento dos juros da dívida. De certa forma, você pode pensar assim. Por quê? Porque no resultado primário, eu não tenho ainda os gastos que o governo vai ter com o pagamento da dívida. Antes do pagamento da dívida. Professor, mas por que interessa o resultado primário se no final interessa se o governo quanto vai sobrar dinheiro ou não? É porque o resultado primário lhe permite avaliar melhor a atual gestão de governo. Porque olha só, o cara foi eleito lá, sei lá, prefeito. E aí ele assume dívidas que o anterior acabou contraindo. Né? O prefeito atual vai ter que pagar essas dívidas que foram assumidas em governos anteriores. E ele poderia falar, olha, realmente está ruim, não está sobrando dinheiro em caixa, porque a dívida está muito grande de governos anteriores, não me sobra dinheiro para nada. Ok? Então vamos olhar o resultado primário. Antes do pagamento da dívida que os outros fizeram, já está faltando dinheiro? Se já estiver faltando dinheiro, isso não é desculpa, tá? Então o resultado primário ele permite avaliar melhor a atual gestão. Já o resultado nominal é importante porque vai ser o resultado final, vai verificar se o ente público vai precisar ou não se financiar externamente. E, por fim, também deve ter metas para o montante da dívida pública. Dívida pública tem que ser mantida sempre sob controle. Todo país tem a sua dívida pública. Né? Isso não necessariamente é ruim, porque às vezes o país ele pode se financiar a um custo baixo e utilizar aquele recurso para incentivar a economia, para investir, construir estradas, aeroportos e por aí vai. Então todo país no mundo é endividado. Né? O problema não está na dívida em si, mas sim se ela está sendo bem administrada ou não. É que nem eu sempre falo, é um bom negócio você pegar um empréstimo? Se eu perguntar assim para você, é um bom negócio pegar um empréstimo? O que você tem que me perguntar? Depende, né? Do que você está falando, qual a taxa de juros, qual o prazo para pagamento, para que você vai utilizar o dinheiro? Porque se eu pego um empréstimo e utilizo bem, aquilo pode ser para mim, na verdade, pode trazer benefícios. Eu posso ganhar muito mais do que eu vou ter que pagar de juros. Agora, se eu aplico mal o dinheiro, o empréstimo é um mau negócio.
Então a mesma coisa no caso do governo. Essa dívida pública tem que ser mantida sob controle, para que o governo sempre possa pagar, porque o governo sempre precisa se endividar, e se ele for um mau pagador, ele vai ter que pagar juros mais altos e ninguém vai querer emprestar para aquele governo. Ok? E isso, como nós vimos, para 3 exercícios. O exercício é que se refere à LDO, que é sempre o ano seguinte, e para os 2 subsequentes. Além disso, o anexo também deverá trazer demonstrativo com a avaliação do cumprimento das metas no ano anterior. Olha só, eu sempre digo que a lei de responsabilidade fiscal, ela olha para frente e olha para trás, né? Olhando para frente, a lei de responsabilidade fiscal vai estabelecer metas para os próximos 3 anos, conforme nós vimos. Olhando para trás, ela vai verificar se foram cumpridas as metas do último ano que fechou. Porque senão eu estabeleço a meta e não verifico se foi cumprido ou não e fica por isso mesmo, né? Então é importante que também se verifique se foram cumpridas as metas do ano anterior. E importante, o não cumprimento das metas estabelecidas pela lei de responsabilidade fiscal pode configurar crime de responsabilidade. Pode levar ao impeachment do presidente, governador ou prefeito. Ok? Continuando lá. Anexo de riscos fiscais. Nós falamos anexo de metas fiscais, agora tem anexo de riscos fiscais. O anexo de riscos fiscais ele vai trazer passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Então, olha só, o anexo de riscos fiscais ele vai trazer possíveis situações que vão resultar numa saída de recursos do governo. Possíveis aí prejuízos que o governo pode ter, riscos que ele pode estar sofrendo, que ele está antevendo, né? Vou dar um exemplo. O governo está prevendo que no ano seguinte haverá uma grave crise econômica. E isso vai prejudicar a arrecadação, vai fazer a arrecadação cair. Então ele coloca isso no anexo de riscos fiscais. O evento, qual é a estimativa que ele estima, né, que aquele impacto vai causar no orçamento, qual o valor que ele estima que vai causar de impacto, e as providências que ele está tomando. Tanto para evitar que aconteça, como também o que ele vai fazer se acontecer, tá certo? Outro exemplo, vamos imaginar que a União tenha contra si uma ação lá no STF, que se ela perder vai dar a ela um prejuízo bilionário. Ela vai ter que pagar 200 bilhões de reais em indenização, se ela perder essa ação. Então, esse com certeza é um evento que deve ser colocado no anexo de riscos fiscais, tá? E relacionado ao anexo de riscos fiscais, nós vamos ver que existe a chamada reserva de contingência, que são justamente recursos que devem ser destinados para atender esses riscos que podem vir a ocorrer. Okay? Esses são os 2 anexos da LDO, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais. Além desses 2, que são os mais importantes, que são os únicos 2 nominados, quer dizer, que recebem nomes, a lei de responsabilidade fiscal também diz que a mensagem que encaminhar a LDO, o projeto de LDO para o Congresso, quem encaminha o projeto de LDO é o presidente da República, na esfera federal, né? Na esfera estadual, o governador, na esfera federal, o prefeito. Então, a mensagem presidencial que encaminhar o projeto de LDO para o Congresso deve ser trazido também um anexo em que vai trazer outras informações importantes, como, por exemplo, a inflação, a projeção da inflação para os anos seguintes, vai trazer lá eventuais aí, expectativas de índice de taxa de inflação, assim como a inflação também do período anterior, porque uma coisa é a meta, outra coisa é a expectativa, né? E vai trazer outras informações importantes para que o Congresso possa ter essas informações na hora de decidir sobre a aprovação ou não da LDO. Lembrando que toda lei orçamentária, tanto o PPA como a LDO como a LOA, é o presidente da República na esfera federal que encaminha a proposta e cabe ao Congresso discuti-la, alterá-la se for o caso e aprová-la. Okay? Continuando, vamos lá. Aí tem um mnemônicozinho em relação ao anexo de metas fiscais, que é importante guardar todas aquelas grandezas ali que tem que ter metas no anexo de metas fiscais. O mnemônicozinho é o seguinte, ó, bem simples. Despesas maiores do que receitas resultam primeiro em nome endividado. Tá lá. Despesas maiores do que receitas resultam primeiro em nome endividado. Olha, estão todas aí, ó, aquelas metas que devem estar na LDO. Despesas, né, metas de despesas públicas, receitas, metas de receitas, resulta de resultado, primeiro aí, resultado primário, nome, resultado nominal, tá? Resultado primário e nominal,
e endividados de dívida pública. Então esses 5 aí, ó, que estão aí em amarelo, eles aparecem aqui também no mnemônicozinho. Importante guardar. Tá? Continuando, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a LOA, sobre a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual ela é o orçamento de fato. E o orçamento, na verdade, ele é previsão de receitas e autorização de despesas. Tá? Todo orçamento público ele vai prever a receita que o governo espera arrecadar no ano seguinte e vai dizer onde esses recursos serão gastos. Por isso que a gente diz que o orçamento ele é previsão de receitas e autorização de despesas. Muito bem. E esse orçamento é a Lei Orçamentária Anual, porque todo ano o governo deve aprovar o orçamento do ano seguinte. Em relação a isso, importante, ó, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela diz que são vedados, são proibidos. Primeiro, o gasto com qualquer despesa que não esteja prevista na Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais. Não se pode gastar 1 centavo que não esteja autorizado na Lei Orçamentária Anual, que não esteja autorizado no orçamento, ou pelo menos em créditos adicionais. Porque os créditos adicionais, na verdade, eles funcionam como alterações do orçamento, permitindo incluir uma despesa que não estava prevista ou aumentar o valor de uma despesa que estava prevista com um valor menor anteriormente. Tá? Então, para gastar com uma despesa, ela tem que estar prevista no orçamento, ou originalmente, ou pelo menos através das alterações feitas por créditos adicionais. O que mais? Também é vedado crédito orçamentário com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Isso aí tem a ver com 2 princípios orçamentários aí. O princípio da discriminação ou detalhamento e o princípio do equilíbrio. Então, o que ocorre? Toda despesa no orçamento ela tem que estar claro onde esse recurso será gasto. Tem que dizer, é despesa com pessoal, é despesa com investimento, é despesa com pagamento de contas de consumo, o que quer que seja. Tá? Pagamento da dívida, tem que dizer onde o dinheiro está sendo aplicado, onde está sendo gasto. E além disso, tem que haver também um valor máximo. Toda despesa tem um valor máximo previsto no orçamento. É isso que está falando, é proibido. Ó. Crédito orçamentário é o montante que vai ser reservado para aquela despesa. Então é proibido aí despesa com finalidade imprecisa ou sem valor determinado. O que mais? Também é vedada dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autoriza a sua inclusão. Então isso, inclusive, a Constituição diz isso também. Para que comece algum investimento, a construção do que quer que seja, é essencial que aquilo esteja previsto no plano plurianual, exceto se o investimento ele ficar dentro do próprio exercício financeiro. Agora, se ele ultrapassar um exercício financeiro, tem que estar previsto no plano plurianual. Se não tiver previsto, vai ter que ser aprovada uma lei incluindo. Senão, não pode nem começar a gastar. Tá? Porque é isso que está aí, essa última vedação. Continuando. O projeto da LDO deverá, primeiro, e quem elabora esse projeto? Lembra? Sempre o presidente da República na esfera federal, governador na esfera estadual, prefeito na esfera municipal. Sempre o chefe do executivo. Então tá lá. O projeto da LOA, ele deverá 3 coisas. Primeiro, conter em anexo demonstrativo da compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO. Então, você já sabe, o anexo de metas fiscais ele vai trazer metas em relação àquelas 5 coisas que nós vimos lá que nós vimos agora há pouco, né? Que eu coloquei até o mnemônicozinho para você. Quais são as 5 coisas mesmo? Nós temos lá receitas, despesas, dívida pública, resultado primário e resultado nominal. Então, todo ano o orçamento ele tem que trazer um demonstrativo que vai mostrar que aquilo que está aprovado no orçamento está compatível com aquilo que foi estabelecido no anexo de metas fiscais da LDO, tá? Para justamente demonstrar que está sendo cumprido, né? Aquelas disposições da LDO, ok? O que mais? O projeto da LDO ele também deverá ser acompanhado de demonstrativo realizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia,
bem como as medidas de compensação, a renúncia de receita e o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Qual que é a ideia aqui? É que o governo faça um planejamento em relação a anistias que ele vai conceder, remissões, subsídios, benefícios de natureza tributária ou creditícia, porque tudo isso envolve, não é? A chamada renúncia de receitas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então ele tem que trazer qual o impacto que isso vai trazer sobre as contas públicas. Isso tem que estar claro no orçamento, tem que ter um demonstrativo disso. E além disso, né, e o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, que também a LDO fala sobre isso, é importante que seja controlado, que tenha um demonstrativo demonstrando isso. E também o projeto da LOA deverá conter reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Lembra lá do anexo de riscos fiscais, que vai trazer os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas? Muito bem. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal está dizendo é que a LOA, o orçamento, ele deve trazer uma reserva, deve trazer um valor para combater, para ser utilizado para combater os efeitos desses riscos fiscais se eles vierem a ocorrer. Tá? Agora, quem vai estabelecer quais são esses riscos fiscais? É a LDO, lá no anexo de riscos fiscais. E quem vai estabelecer qual percentual da receita corrente líquida daquele ente que vai para essa reserva também é a LDO. Na LOA, na verdade, só vai constar o valor, tá? Mas quem vai mandar tanto o percentual da receita corrente líquida que vai para lá, como as hipóteses de utilização, é a LDO. Então isso aí tudo tem que estar no projeto da LOA que o presidente encaminha para o Congresso e o Congresso tem que aprovar. Aí, terminamos de falar sobre LOA, aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala também sobre o tal do Decreto de Programação Financeira. Eu vou ler e explico. Tá lá. Até 30 dias após a publicação da LOA, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve o Poder Executivo estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, o que é feito por decreto presidencial no caso da União. Qual que é a ideia? A ideia é bem simples. O governo, lá no orçamento, ele previu o quanto ele esperava arrecadar no ano seguinte, não é isso? Então, vamos imaginar, nós estamos em 2020, vai ser aprovado o orçamento de 2021. No orçamento de 2021, o governo coloca lá tudo que ele espera arrecadar em 2021 e onde esse recurso será gasto. Quais serão as despesas que serão utilizadas, onde serão aplicados aqueles recursos arrecadados. Só que o dinheiro, ele não entra automaticamente no dia 1º de janeiro na conta do governo. Esse dinheiro ele vai entrando aos poucos ao longo do ano, concorda? Conforme as pessoas vão lá pagando os seus tributos, vão lá entregando tudo aquilo que está devendo para o governo. Isso vai entrando ao longo do ano. Então é importante que o governo ele faça uma programação de fluxo de caixa, dizendo, olha, em janeiro eu espero que vai entrar tanto, eu vou gastar tanto. Em fevereiro eu espero que vai entrar tanto, eu vou gastar tanto. E nos primeiros meses, inclusive, ele não deve gastar tudo que está entrando, ele deve ir formando uma pequena reserva. Por quê? Vamos imaginar que no segundo semestre, por exemplo, a arrecadação caia. Então o governo ele tem uma gordurinha ali para utilizar se for necessário. Tá? Então ele vai estabelecer essas programações de entradas e saídas nesse decreto de programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. No caso da União, no caso não só da União, né? União, Estados e Municípios, o chefe do Executivo tem que apresentar até 30 dias após a publicação do orçamento. Tá? E no caso do presidente é feito por decreto presidencial, no caso do governador normalmente por decreto estadual, do prefeito por decreto municipal. Inclusive, isso deve ser revisto ao longo de todo o ano, porque existe o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, o RREO, que é bimestral, e esse relatório ele vai trazendo lá como está a arrecadação e como que está o não cumprimento da meta lá de resultado primário, de resultado nominal, se está indo no caminho de cumprir ou não, tá? E aí, se for o caso, se não estiver indo no caminho de cumprir, o governo vai fazer ali alguns ajustes. Ou se estiver arrecadando mais que o previsto, o governo pode até aumentar um pouquinho também os gastos autorizados, né? Tudo isso, então, é para atualizar esse decreto de programação financeira, que tem que ser publicado até 30 dias após a publicação do orçamento, mas ele pode e deve ser atualizado ao longo de todo o ano. Aí nós temos a limitação do empenho. Olha o que diz o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o seguinte: se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. Os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO. Qual que é a lógica aqui? É bastante simples. Lembra que eu falei para você que a cada 2 meses, a cada bimestre, tem aquele RREO, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária? Esse Relatório Resumido de Execução Orçamentária ele serve, como o próprio nome diz, para acompanhar a execução do orçamento, para verificar se o governo está arrecadando conforme ele havia previsto ou não, ou se está arrecadando a mais ou arrecadando a menos. Então, a cada 2 meses, o governo vai fazer essa análise. E aí ele vai aproveitar para verificar se também está no caminho de cumprir ou não as metas de resultado primário e resultado nominal. Para não acontecer de chegar lá em dezembro e o governo dizer, agora que eu vi que eu não vou cumprir a meta. Né? Então ele tem que acompanhar isso todo bimestre. Então, no final do bimestre, se o governo perceber que, por exemplo, a arrecadação está sendo menor do que ele esperava, ele está correndo o risco de não conseguir cumprir a meta de superávit que foi estabelecida na LDO, aí ele deve limitar o empenho. O que é limitar o empenho? É o mesmo que contingenciar gastos, que às vezes a gente ouve falar nisso. É quando o governo está autorizado a gastar pelo orçamento, mas ele não vai gastar todo aquele valor. Por exemplo, o orçamento autorizou o governo a gastar 200 milhões de reais com investimento, porque ele achava que o governo ia arrecadar X. Como o governo está arrecadando menos que X, ele não vai poder gastar os 200 milhões. Vai ter que gastar, sei lá, por exemplo, 180, 150 milhões. Essa diferença é justamente a limitação do empenho, é o gasto que foi contingenciado, ok? E aí cada poder vai fazer isso com suas próprias despesas. Importantíssimo. Se você pegar o artigo 9º, ele tem um dos parágrafos dele, parágrafo 3º, se eu não me engano, é isso mesmo, artigo 9º, parágrafo 3º, que diz que se os poderes judiciário, legislativo, Ministério Público não efetuarem essa limitação de empenho, o Poder Executivo fica autorizado a realizar por eles, nas despesas deles. Isso foi considerado inconstitucional pela ação direta de inconstitucionalidade 2238, que, aliás, teve o seu julgamento de mérito ano passado, 2019, lá no STF. O STF decidiu que o Executivo não pode cortar gastos de outros governos, não. Cada um tem que fazer do seu, tá? Então, eu nem trouxe aqui para você essa parte para não confundir você. O artigo 9º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele está suspenso, ele não se aplica porque o Poder Executivo não é autorizado a realizar corte nos gastos dos outros poderes, mesmo que eles não efetuem seus cortes nesse prazo de 30 dias que está aí. Ok? E aí o que acontece? O governo, então, foi lá e limitou o empenho porque não estava arrecadando conforme tinha previsto. Mas acontece que a arrecadação melhorou nos outros meses. Aí ele está autorizado a cancelar esse corte? Sim. Aí ele está cancelado a deslimitar, não existe essa palavra, né? Mas ele está autorizado a fazer a deslimitação de empenho, a liberação do empenho que havia sido limitado, se a receita for recomposta nos períodos seguintes. Ok? Continuando. Aí tem 2 exceções, ó. Despesas que não sofrerão limitação de empenho, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, aquelas despesas que decorram de obrigações constitucionais e legais do ente, tá? Aquilo que o ente tiver que pagar ou porque a Constituição ou a lei estabelecem, não vai sofrer limitação de empenho, não pode sofrer. Exemplo, pagamento pessoal, né? Não pode deixar de pagar pessoal por conta disso. Ou a União não vai deixar de transferir recursos para o Estado ou para o município por conta disso e está arrecadando menos que o previsto. Vai ter que fazer a transferência. Outra exceção, também não serão contingenciadas as despesas ressalvadas pela própria LDO. Então a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela pode, normalmente estabelece, algumas despesas que não serão contingenciadas, tá? Isso tem que ser obedecido. Tirando essas exceções que estão aí, qualquer despesa pode ser contingenciada, pode sofrer limitação de empenho se a arrecadação não estiver se comportando conforme o governo esperava. Agora vamos falar um pouquinho sobre a receita pública. Ó. E aí eu quero ler o artigo 11, que a LRF começa falando de receita pública no artigo 11. Eu vou ler e depois vou explicar para você. Ó, o que ele diz? O caput fala o seguinte: constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação.
Então vamos analisar primeiro o caput. Está dizendo que a União, Estado ou município, ele será responsável, em termos fiscais, se ele arrecadar todos os tributos que ele está autorizado a arrecadar. Por quê? A gente tem que entender que o dinheiro que o prefeito arrecada, lá que o prefeito manda cobrar, não é dele, é do município. Da mesma forma, o dinheiro que a Receita Federal arrecada não é do secretário da Receita Federal, né? Não é nem do presidente da República, é do Tesouro Nacional, é de toda a coletividade. Mesma coisa no caso dos estados. Então, o chefe do Poder Executivo não pode abrir mão de cobrar, ele tem que cobrar todos os tributos que ele está autorizado a cobrar. Isso é que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca como um dos requisitos para a responsabilidade na gestão fiscal. É claro que ninguém gosta de pagar tributo, mas eles são essenciais para a manutenção do Estado, nas suas três esferas, federal, estadual e municipal. Tá? Então, o ente fiscalmente responsável, ele arrecada todos os tributos que ele está autorizado a arrecadar. É isso que diz o artigo 11, no caput. Agora, o que diz o parágrafo único? O parágrafo único é mais incisivo. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observa o disposto no caput no que se refere aos impostos. E aí, para entender o caput do artigo 11, a gente tem que saber que tributo é diferente de imposto. Tributo não é o mesmo que imposto. Tributo, de acordo com o Código Tributário Nacional, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída por lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ufa! Em outras palavras, tributo é tudo aquilo que você tem que pagar para a União, para o Estado ou para o município, por força de lei, e que não decorra de uma infração que você tenha cometido, que não seja multa. Tá? Isso é tributo. Dentre os tributos, nós temos uma modalidade que é o imposto. O imposto é um tipo de tributo, que se caracteriza por ele ser cobrado do contribuinte sem que o ente público esteja oferecendo nada em troca no momento da cobrança. Então não é uma troca por um serviço público, por exemplo. Não. O imposto, você trabalhou, ganhou renda, recebeu salário, tem que pagar imposto de renda. O que o Estado tem a ver com isso? Nada, mas você tem que pagar imposto. Você comprou o seu carro, lá com muito esforço, financiado, todo ano você tem que pagar IPVA, não tem? Tem. O que o Estado tem a ver com o carro que você comprou? Nada, mas você tem que pagar IPVA. Isso é imposto, tá? Veja que ele está dizendo que em relação aos impostos, o artigo 11 está dizendo em relação aos impostos, que se o ente da federação não cobrar pelo menos os impostos que ele pode cobrar, aí a coisa é mais séria. Ele não vai poder receber nem transferências voluntárias, tá? E faz sentido, né? Por quê? Não tem sentido o ente, município, por exemplo, receber transferências da União, do Estado, se ele não está nem cobrando os impostos que ele pode cobrar. Né? Senão é que nem alguém que não quer trabalhar e quer ficar vivendo à custa do outro. Primeiro vai trabalhar. Pode ser até que em um momento ou outro na vida você precisa da ajuda de alguém, mas pelo menos faça a sua parte. Primeiro faça a sua parte, não é isso? Então a mesma coisa no caso aí do município. Ele não pode receber transferências da União, dos estados, se não estiver cobrando pelo menos os impostos que ele pode cobrar. E a Constituição diz que os municípios podem cobrar 3 impostos, os estados podem cobrar 3 impostos e a União pode cobrar um monte. Tá? Então os municípios eles podem cobrar o IPTU, podem cobrar o ISS, Imposto sobre Serviço, e podem cobrar o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Já os estados podem cobrar outros 3 impostos. ICMS, podem cobrar o IPVA e podem cobrar o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Tá? E a União tem uma série de impostos que ela pode cobrar. Estão previstos lá no artigo 153 da Constituição. Mas o fato é que, se o ente da federação não estiver cobrando pelo menos os impostos que ele pode cobrar, ele não pode receber transferências voluntárias de outros entes. Se ele está cobrando os impostos, mas não está cobrando outros tributos, ele não está sendo plenamente responsável, mas não tem nenhuma penalidade. Tá? Se não cobrar uma taxa, se não cobrar uma contribuição de melhoria, não existe nenhuma penalidade em relação a isso. Só se não cobrar os impostos. Continuando. Previsão da receita. Está lá. A previsão da receita a ser arrecadada deve ser feita de forma técnica, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, observando-se as normas técnicas e legais e considerando os efeitos das alterações da legislação, da variação do índice de preço, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Olha só.
Então, na hora que o governo vai prever a receita, eu sempre digo que no orçamento a previsão da receita é técnica e a autorização da despesa é política. Por quê? No orçamento, o governo tem que prever de forma precisa o quanto ele espera arrecadar. Na receita, o governo vai colocar o quanto ele gostaria de arrecadar, senão ele vai fazer orçamento fora da realidade. Mas o quanto ele de fato vai arrecadar. É que nem você. Vamos imaginar que você queira fazer seu orçamento, tá certo? Tá empolgado aí com as aulas de orçamento público. Você queira fazer o seu orçamento para o ano seguinte. Aí você coloca numa coluna tudo aquilo que são as suas entradas, as suas receitas, e na outra coluna as suas despesas, onde você vai gastar aquilo. Na hora da receita é muito simples, não tem muito o que fazer. Você vai colocar aquilo que de fato você vai receber, que você espera receber no ano seguinte. Você só trabalha, pega o seu salário, multiplica por 12 ou por 13, né, por conta do 13º. Se tem um imóvelzinho que você aluga e recebe aluguel, coloca a receita ali também. Não tem muito o que fazer na parte da receita, você tem que prever de forma técnica. Já do lado da despesa, sim. Aí sim você pode pensar quais são as suas prioridades de gastos, se você vai cortar mais um gasto aqui para poder gastar com outro lá. Então a mesma coisa acontece no orçamento público, tá? A despesa ela pode ser até autorizada de forma política, de acordo com as discussões feitas no Congresso. Agora a receita não, tem que ser de forma técnica, ele tem que levar em consideração essas coisas que estão aí, ó. As normas, os efeitos das alterações na legislação, a variação da inflação, do índice de preço, do crescimento econômico, qualquer outro fator que seja relevante. Muito bem. Continuando. Importante. A primeira parte já falei, acabei repetindo aí. Ó. Continuando. Ó. Deverá ser acompanhada a previsão da receita de demonstrativo da evolução da receita nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes, aqueles que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Olha só. Então, quando o governo encaminha lá, o presidente encaminha a proposta de orçamento para o Congresso, ele tem que trazer um demonstrativo da evolução da receita, olhando 3 anos para trás, para você ver a tendência nos últimos anos. Além disso, 3 anos para frente. Professor, mas ele fala só 2 para frente. Por que você falou 3? É que, na verdade, olha, no orçamento já tem a receita do ano seguinte, não é isso? O orçamento ele prevê a receita do ano seguinte. Então já tem para um ano. E aí para os 2 seguintes, então vai ficar 3 também. Então é 3 para trás e 3 para frente. Só tome cuidado, se cair na sua prova da projeção para os 3 seguintes, estaria errado. Porque, na verdade, a primeira já não é projeção, já é estimativa que o governo já fez no orçamento, tá? E para os 2 ainda seguintes, aquele a que se referir. Então vai dar 3 anos, para frente e para trás. Da metodologia de cálculo, como é que foi calculada a receita, e também as premissas utilizadas, né? Se esperava que a economia vai crescer, se espera que a inflação vai ser de quanto, e por aí vai. Tudo isso tem que estar explicado certinho na previsão da receita no orçamento. É importante, ó, quem faz a previsão da receita é sempre o Poder Executivo, porque é ele que arrecada, sendo que eventual reestimativa da receita por parte do Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então vamos lá. Quem arrecada as receitas públicas é o Poder Executivo, não é isso? Ele que tem lá na esfera federal a Receita Federal, na esfera estadual as receitas estaduais, na municipal as receitas municipais. É o Executivo que arrecada. Então é ele que tem condições de fazer uma estimativa adequada do valor que se espera que seja arrecadado. É ele que tem condições de fazer essa estimativa técnica, essa previsão técnica. Então o Legislativo, via de regra, não pode mexer na previsão de receita que veio do Executivo. Senão os parlamentares dizem, está muito baixinha essa receita aqui, vamos aumentar um pouco para a gente poder aumentar também a despesa do outro lado. Não é assim, vamos aumentar um pouco. Tem que ser aquela previsão que o Poder Executivo mandou, tá? E dentro do Poder Executivo, quem faz essa previsão de arrecadação é sempre o órgão da própria arrecadação, que tem condições de fazer essa previsão de forma técnica. Muito bem. O Legislativo, no entanto, ele pode alterar essa previsão de receita que veio do Executivo se houver algum erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Né? Aí esqueceram de alguma coisa. Ok, o Poder Executivo manda isso, o Legislativo vai lá e corrige, e altera. Tá? Mas se não, o Legislativo ele tem que se conformar com a previsão de receita que veio do Executivo. Continuando, vamos lá. Regra de ouro da responsabilidade fiscal. Isso daqui é um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele tá expresso no artigo 12, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte, ó, o montante previsto para as receitas de operações de crédito
não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. O que ele está dizendo aí? É o seguinte, despesa de capital é aquela despesa com investimentos, né? Aquela despesa que não é feita para manter aquilo que o governo já tem, está acrescentando algo de novo. Por exemplo, na minha e na sua vida, o que seria uma despesa de capital? Sei lá, você comprar um carro, comprar uma casa, você está comprando algo novo, né? E ela se contrapõe às chamadas despesas correntes, que são despesas para manter o que já existe. O que o artigo 12, parágrafo 2º está dizendo? Que o montante previsto de operações de crédito são empréstimos. O montante que o governo espera arrecadar com empréstimo não pode ser superior às despesas de capital. Por quê? Porque senão o governo está usando dinheiro de empréstimo para pagar a despesa corrente. Porque a despesa ou é corrente ou é de capital. Então, se o governo está prevendo arrecadar mais empréstimo do que está gastando com despesa de capital, significa que ele está gastando uma parte daquele empréstimo com despesa corrente. E isso não pode. E não precisa nem estudar muito orçamento público para entender por quê, né? É razoável você fazer empréstimos para pagar contas de custeio suas? Para pagar despesas correntes? Para pagar água, luz, telefone? É razoável você ficar pegando empréstimo no banco? É claro que não. Senão você vai continuar não conseguindo pagar suas contas com seus próprios recursos, vai chegar uma hora que o banco não vai te dar mais crédito e você vai falir, você não vai ter dinheiro para pagar essas contas. Então a mesma coisa no caso do governo. Ele até pode pegar empréstimo, mas ele tem que pegar empréstimo para pagar despesas de capital e não despesas correntes, tá? Então, em outras palavras, é isso que está dizendo o artigo 12, parágrafo 2º. Isso é considerado tão importante que é chamado de regra de ouro. A doutrina chama de regra de ouro da responsabilidade fiscal. Só que ele tem que ser interpretado à luz do que diz o artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte, diz algo parecido, mas traz uma ressalva, ó. O artigo 167 da Constituição diz, são vedados a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, até aí está, né, igual ao que diz o artigo 12, parágrafo 2º da LRF, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então veja que a Constituição ela abre uma brecha, ela abre uma exceção. Em princípio, não se pode pegar empréstimos em valores acima daquilo que está previsto para gastar com despesa de capital, ok? Só que a Constituição abre uma exceção. Se for por um crédito especial ou um crédito suplementar, né, um crédito adicional, e houver autorização da maioria absoluta do Poder Legislativo. A maioria absoluta significa a maioria do total de membros da Casa. Tá? Então, se houver autorização da maioria absoluta do Poder Legislativo, pode-se sim pegar empréstimo acima do que vai ser gasto com despesa de capital. Tá? Mas, porque a Constituição assim estabelece. Inclusive, aquela mesma ação direta de inconstitucionalidade que eu falei para você lá da limitação de empenho, que é a 2.238, nessa mesma ADIM, ou ADI, os ministros do STF eles decidiram que esse artigo aí, ó, artigo 12, parágrafo 2º da LRF, ele tem que ser interpretado à luz do que diz o artigo 67, parágrafo 3º, tá? Porque havia gente que falava, não, como a lei de responsabilidade fiscal ela é mais específica, ela vai prevalecer sobre a Constituição. Não. O STF tomou a decisão óbvia, né? O que está na Constituição prevalece sobre o que está na lei. Então aí, em princípio, não se pode pegar empréstimo além do que vai ser gasto com despesa de capital, mas se houver autorização por maioria absoluta do Poder Legislativo, excepcionalmente pode. Ok? Muito bem. Então nós falamos sobre receita, terminamos de falar ainda, temos a questão da renúncia de receita. Ó, tá lá. O que é renúncia de receita de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Segundo ela, a renúncia de receitas compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Para não precisar guardar todos esses termos que estão aí, guarde o espírito da coisa. Qual que é? A renúncia de receita ocorre quando o governo abre mão de receber uma receita, só que ele faz isso especificamente para alguns setores da economia ou para algumas pessoas específicas. Ele não está baixando a alíquota do imposto para todo mundo, é só para um determinado setor. É isso que está dizendo. Ó,
redução discriminada e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado. Exemplo, eu não sei se você vai lembrar, mas há alguns anos atrás, o governo ele reduziu o IPI para carros. Quando você ia comprar um carro popular, até determinada potência, o IPI ou era zero ou era reduzido. Era algo específico para o setor automotivo. Era um exemplo de renúncia de receita. Teve uma época também que o governo zerou ou baixou, não lembro, o IPI para a linha branca, que eram fogões, geladeiras, esse tipo de coisa. Para esse tipo de produto somente. Então também era uma renúncia de receita, entrava nesse conceito que está aí. Tá? O que acontece em relação a isso? Está lá. A LRF diz que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre a renúncia de receita, deverá, primeiro, estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência nos dois seguintes. Ok, vai fazer a renúncia de receita para beneficiar algum setor da economia, vai ter que fazer estimativa do impacto disso no orçamento. Quanto que isso vai custar para os cofres públicos? Tanto para o ano que aquilo for entrar em vigor, como para os 2 subsequentes, portanto, para 3 anos. Além disso, tem que atender também ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, todo ano, ela costuma trazer regras relativas aí à renúncia de receitas. Tem que obedecer essas regras. E, por fim, tem que obedecer uma das seguintes condições, não são as duas, é uma das duas. Primeiro, ou demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, o que, portanto, não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da LDO, ou então, se não tiver sido considerado antes, estará acompanhado de medidas de compensação por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, aumento da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então, olha só, vamos entender bem. O governo está querendo conceder uma renúncia de receita, uma redução de tributos para um setor específico, ok? Primeiro, tem que trazer estimativa do impacto disso para o ano em que vai entrar em vigor e para os 2 seguintes. Segundo, tem que obedecer o que está na LDO. E terceiro, uma dessas 2 coisas. Ou demonstrar que aquilo já foi considerado quando foi feito o orçamento, já estava pensando em fazer essa renúncia, e aquilo já foi levado em consideração lá no orçamento, ou então, se isso não foi feito, tem que apresentar as medidas de compensação. E a medida de compensação é um aumento de receita, tá? Decorrente aí do aumento da alíquota, aumento da base de cálculo, ou criação de tributo ou contribuição. Pelo menos pelo mesmo prazo de 3 anos lá do cálculo do impacto orçamentário e financeiro. Okay? Isso, mais uma vez, aí, é para evitar aí a concessão irresponsável de renúncias de receitas. Bom, com isso... exceções, isso aqui é importante também. Ó. Exceções não se submetem a essas exigências. Lembra que são 3 coisas aqui, ó. Impacto, análise do impacto orçamentário financeiro, obedecer à LDO, e uma dessas 2 condições. Só que não tem que obedecer a isso as seguintes renúncias de receitas. Primeiro, o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao respectivo custo de cobrança. Então, o governo, de tempos em tempos, a União, por exemplo, ela costuma para fazer uma limpa, né, no cadastro dela lá da dívida ativa, ela diz, olha, vamos verificar aí o que tem aí em dívida ativa, que o valor que para cobrar eu vou gastar mais do que eu vou ter para receber. Exemplo, o contribuinte está devendo R$1.000 para a Receita Federal. Só que a Receita fala, se eu for cobrar isso, só de hora de trabalho que eu vou ter que pagar lá para o procurador da Fazenda Nacional, eu vou gastar R$5.000. Então não compensa. Não compensa você cobrar algo se o que você vai receber vai ser menor do que, você vai gastar. Né? Então, nesse caso, o ente pode cancelar aquele débito e aí não precisa obedecer aquelas exigências. E também, E também a alteração da alíquota dos seguintes impostos: imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Esses 4 impostos aí, o governo pode alterar a alíquota deles, mesmo de forma específica para alguns setores da economia, sem precisar se preocupar em cumprir aquelas regrinhas, aquelas exigências que nós vimos. Tá? Então, sobre renúncia de receita, era isso que eu queria falar com você. E aí, o último tópico desse evento, falar um pouquinho sobre gastos com pessoal. E aí vamos primeiro falar do conceito de gastos com pessoal. O que é gasto com pessoal? Lembrando que a Constituição Federal, ela pede, nós vimos isso lá no início do evento, no artigo 169,
que seja aprovada uma lei complementar que traga limites de gastos com pessoal. E por que essa preocupação? Porque os gastos com pessoal, além de ser o maior gasto que o governo tem, também é um gasto de difícil manobrabilidade. É muito difícil para o governo cortar gastos com pessoal por conta da estabilidade do servidor. Então, por conta disso, a Constituição diz que os gastos com pessoal têm que ser mantidos sob controle e tem que haver um limite estabelecido em lei complementar. E é isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal faz, tá? E aí ela começa esse capítulo, essa seção, definindo o que é gasto com pessoal. Está no artigo 18 dela, que diz o seguinte, ó. Para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal. Veja que o conceito é o mais amplo possível. O somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis militares de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente e as entidades de previdência. Para não ter que decorar o artigo 18, guarde o seguinte: gasto com pessoal envolve qualquer gasto com pessoal. Seja o pessoal da ativa, seja aposentado, seja pensionista, seja servidor efetivo, seja cargo em comissão, seja servidor, seja mandato eletivo, seja quem trabalha de forma temporária ou de forma permanente, incluindo os encargos sociais. Tudo isso é considerado gasto com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela tentou, então, fechar todas as brechas aí. Okay? Aí o parágrafo 1º diz: os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Então está dizendo que despesa, gasto com terceirizado, também vai ser considerado despesa com pessoal, tá? Porque senão alguém poderia dizer, gasto com terceirizado não é gasto com pessoal, porque o governo não está pagando o servidor. Ele está pagando uma empresa, e a empresa que está pagando lá o funcionário. Então ele está pagando a empresa, não é gasto com pessoal. Errado. É gasto com pessoal porque ele está pagando uma empresa que está colocando lá pessoas para trabalhar no lugar de servidores. Então é gasto com pessoal. E o parágrafo 2º diz: a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com a dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se regime de competência. Então, na verdade, a despesa total com pessoal ela é verificada quadrimestralmente, a cada 4 meses. Só que em cada mês daquele quadrimestre vai ser feito o cálculo anual, pegando-se a despesa com o pessoal daquele mês e somando-se as dos 11 meses anteriores e pegando também a receita corrente líquida daquele mês e somando-se a dos 11 meses anteriores. Por que se calcula dessa forma, sobre uma base anualizada? Para você poder aí anular as chamadas distorções sazonais. Né? Por quê? Tem mês, por exemplo, como o mês de dezembro, em que o governo costuma gastar mais com o pessoal, por causa do 13º. Então, mês de dezembro sempre ia estourar gastos com o pessoal. Então, para evitar isso, você calcula sobre uma base anualizada, tá? Pega do mês de referência e mais a dos 11 meses anteriores. No total vai dar 12 meses. E aí, seguindo-se sempre o regime de competência. Continuando. Limite de gastos com pessoal. E aí nós vamos falar primeiro do limite geral ou limite global, que está nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ó, o artigo 19 diz: para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, que é aquele artigo, né, que solicitava uma lei complementar para tratar do limite de gastos com pessoal, a despesa total com pessoal em cada período de apuração em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. União, 50%, estados e municípios, incluindo o Distrito Federal, 60%. Então, o que é isso? Sempre que o governo for verificar o limite de gastos com pessoal, ele vai verificar isso a cada 4 meses, no chamado relatório de gestão fiscal, ele vai verificar se está cumprindo ou não esses limites que estão aí. A União não pode gastar mais de 50% da sua receita corrente líquida com pessoal, e os estados e municípios não podem gastar mais do que 60% da sua receita corrente líquida com pessoal, tá? Mas não bastasse isso, o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela destrinchou esses limites por poder. Então colocou lá, ó, 20, a repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Primeiro, na esfera federal,
2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União. Olha o TCU aqui, ó. Então, incluindo todos os gastos com o pessoal do Legislativo, somado, inclusive, o pessoal do TCU, esses gastos totais não podem ultrapassar 2,5% da receita corrente líquida da União. Somando os gastos com todo o pessoal do Judiciário, não pode ultrapassar 6% da receita corrente líquida da União. Somando os gastos com todo o pessoal do Executivo, não pode ultrapassar 40,9% da receita corrente líquida da União. E somando os gastos com todo o pessoal do Ministério Público da União, não pode ultrapassar 0,6% da sua receita corrente líquida, tá? Se você somar tudo isso daí, 2,5 mais 6 mais 40,9 mais 0,6, vai dar exatamente os 50%, que é o máximo que a União pode gastar da sua receita corrente líquida com o pessoal. Ok? No caso dos estados, 3% da receita corrente líquida só que podem ser gastos no máximo, com o pagamento pessoal para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado. Judiciário estadual é o mesmo que para o Judiciário Federal, 6% no máximo da receita corrente líquida. Poder Executivo Estadual, 49%. E Ministério Público Estadual, 2% só que pode ser gasto da receita corrente líquida com pagamento pessoal. Na esfera municipal, lembrando que na esfera municipal não tenho nem Judiciário nem Ministério Público, então 6% da receita corrente líquida do município pode ser gasto com pagamento pessoal do Legislativo, incluindo o TCM, quando houver. E 54% pode ser utilizada, a receita corrente líquida pode ser destinada ao pagamento pessoal do Executivo. Também, se você somar todos esses números da esfera estadual e da esfera municipal, vai dar os 60% que cada um deles pode gastar. Tá? Esses limites aqui têm que ser obedecidos sempre. E se desobedecer esse limite, professor? Se num determinado quadrimestre, porque lembra que verifica-se quadrimestralmente, não é isso? A cada 4 meses, no relatório de gestão fiscal, uma das coisas que se verifica é o cumprimento do limite de gasto com o pessoal. E se desobedecer esse limite? Está lá, ó. A verificação do cumprimento do limite de gasto com o pessoal deve ser feita quadrimestralmente, quando da publicação dos relatórios de gestão fiscal. Só tem uma exceção aqui, ó. Municípios com menos de 50 mil habitantes podem fazê-lo semestralmente se quiserem. A lei de responsabilidade fiscal, ela dá essa colher de chá para municípios menores, com menos de 50 mil habitantes. Ao invés de fazer todo quadrimestre, a cada 4 meses, pode fazer semestralmente, tá? Mas a União, os estados e municípios com mais de 50 mil habitantes têm que fazer quadrimestralmente. Se descumprir aquele limite de gastos, tá lá, ó, descumprimento do limite de gastos com pessoal. Aí o ente ele tem um prazo de 2 quadrimestres para retornar aos limites, tendo que eliminar pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, podendo, nesse período, adotar as seguintes providências, dentre outras. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, exoneração dos servidores não estáveis, sem indenização, e, após a adoção das 2 medidas anteriores, se necessário, a exoneração dos servidores estáveis. Então acompanhe comigo, ó. Lembra, tem aqueles limites do artigo 19 e do artigo 20 que o ente da federação tem que cumprir. Todo quadrimestre, no relatório de gestão fiscal, é verificado se ele está cumprindo ou não. Se acontecer dele não cumprir, ele vai ter que voltar ao limite em 2 quadrimestres. Ele vai ter que voltar em 2 relatórios de gestão fiscal, ele vai ter que voltar ao limite, tá? Inclusive, ele vai ter que dizer o que ele está fazendo para voltar ao limite. E aí tem que eliminar pelo menos 1/3 do excesso no primeiro quadrimestre. Já tem que começar logo de cara eliminando pelo menos 1/3. E aí o que ele pode fazer, entre outras coisas? Ele pode cortar 20% dos cargos em comissão, dos gastos com cargos em comissão. E a Constituição permite que seja tanto cortado os cargos, como também reduzindo o salário dos cargos em comissão. Isso não foi suficiente, aí o ente público pode mandar embora os servidores não estáveis. E aí eles não terão direito à indenização. O servidor leva 3 anos, não é isso, para adquirir a estabilidade. Então, cortou lá pelo menos 20% com os gastos de cargo de confiança, não foi suficiente, pode mandar embora os servidores não estáveis. Se não for suficiente ainda, vai poder mandar embora até os servidores estáveis. Só que aí o servidor estável vai ter direito a uma indenização correspondente a 1 salário por ano de trabalho no serviço público. Tá? Então, se o cara está no serviço público há 5 anos, recebe 5 salários. Há 10 anos, 10 salários. Mas não se preocupe que eu nunca vi na prática isso ser aplicado. Nunca foi aplicado na prática. Mas é importante guardar porque isso está na Constituição, inclusive. Tá?
O artigo 169 da Constituição ele fala sobre isso. Então essas são as providências que podem ser adotadas, dentre outras, para retornar ao limite de gasto com pessoal em 2 quadrimestres. E se não voltar nos 2 quadrimestres? Se o ente da federação disser, não estou nem aí, não vou voltar, não vou fazer nenhum esforço para voltar aos limites. Aí está lá, ó. Se não retornar aos limites no prazo de 2 quadrimestres, o ente que incorreu do excesso não poderá, enquanto não eliminar esse excesso, nem receber transferências voluntárias de outros entes da federação, nem obter garantia direta ou indireta de outro ente da federação e nem contratar operações de crédito, exceto se for para refinanciar a dívida mobiliária ou para reduzir despesa com o pessoal. Então, olha só. O ente, União, Estado ou município, estourou o limite de gastos com o pessoal. Tem 2 quadrimestres para retornar. Não retornou? Enquanto não voltar ao limite, não poderá. Primeiro, receber transferências voluntárias de outro ente da federação. Então, se o município estourou o limite de gastos com o pessoal, não está nem aí, sei lá, está gastando 65% da receita corrente líquida com o pessoal e não está retornando ao limite. Aí o que vai acontecer? Ele não poderá receber transferências voluntárias nem da União e nem do Estado. O que mais? Também não poderá obter garantia, direta ou indireta, de outro ente. E o que é essa garantia? Essa garantia, na verdade, é um aval ou uma fiança. Tá? É muito comum empréstimos, por exemplo, tomados pelo município, que o banco lá peça para que o Estado avalize. O empréstimo tomado pelo Estado que a União avalize. Se o ente tiver estourado o limite de gasto com o pessoal e não tiver retornado em 2 quadrimestres, não poderá receber esse tipo de garantia. Não poderá receber fiança ou aval de outro ente da federação. E também não poderá contratar operações de crédito. Não poderá tomar empréstimo. A ideia é o seguinte, o cara não está fazendo nem a parte dele, está gastando demais com o pessoal, não pode pegar empréstimo, porque está gastando mal o dinheiro, tá? Exceto em 2 situações que poderá tomar esse empréstimo, que está aí, ó. Se for para refinanciar a dívida mobiliária são os títulos emitidos pelo ente, tá? Se for para refinanciar essa dívida, para conseguir aí algo mais favorável, ou se for para reduzir gastos com o pessoal. Se for para reduzir gastos com o pessoal, aí não tem problema. Ou se for para refinanciar a dívida mobiliária, pode pegar empréstimo. Se não, não, tá? Mas guarde a regra geral. Estourou o limite de gastos com o pessoal, não poderá. Aliás, tem 2 quadrimestres para retornar ao limite. Não retornou, não poderá receber transferências voluntárias de outro ente da federação, não poderá obter garantia, fiança ou aval desse ente e também não poderá contratar, não poderá realizar operações de crédito. Tá? Agora, só um detalhe importante, que eu coloquei até no material aí para você. Esse prazo de 2 quadrimestres, ele vai ser dobrado, vai ser aplicado no dobro, portanto, 4 quadrimestres, em caso de calamidade pública, em caso de decretação de estado de defesa ou estado de sítio pela União, ou no caso de baixo crescimento do PIB, que é baixo crescimento aí, menos de 1%. Tá? Tá lá no finalzinho da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse ano, inclusive, de 2020, nós tivemos a aprovação do chamado orçamento de guerra, né? Que foi uma emenda constitucional que trouxe algumas exceções para o ano de 2020 por conta dos efeitos causados na economia pela pandemia do Covid-19. E aí, uma das disposições diz que nesse ano de 2020 não tem que obedecer esse limite de gasto com pessoal. Essa exigência está temporariamente, enquanto ocorrerem os efeitos da pandemia, está temporariamente suspensa essa exigência. Mas guarde o que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz. 2 quadrimestres para retornar ao limite. Se não retornar, essas penalidades que nós vimos. Agora, em caso de calamidade pública, em caso de decretação de estado de defesa, estado de sítio, ou no caso de pífio crescimento do PIB, inferior a 1%, nesse caso, o prazo ele vai ser aplicado em dobro. Portanto, aí serão 4 quadrimestres. Ok? Continuando. Vamos lá. Aliás, no caso do... Acabei expressando mal aqui com você. O caso do dobro é no caso do baixo crescimento do PIB. No caso de calamidade pública, presta atenção, no caso de calamidade pública,
ou no caso de decretação do estado de defesa ou estado de sítio, vai ficar suspenso. Suspenso. Eu acho que eu falei tudo o dobro, né? Então, na verdade, ó, estado de defesa, estado de sítio ou calamidade pública, fica suspenso o prazo enquanto aquela situação perdurar. É o que está acontecendo nesse ano de 2020, tá? Enquanto estiver valendo o estado de calamidade pública, está suspenso o limite de gasto com pessoal. Agora, no caso de baixo crescimento do PIB, é que aí vai ser aplicado no dobro. Muito bem. Continuando. Limite prudencial. Esse limite prudencial, você não vai achar esse termo aí, esse nome, na lei de responsabilidade fiscal, não. É o nome que a doutrina usa, tá? A lei ela só estabelece o limite, mas não chama de limite prudencial. E o que é esse limite prudencial? Tá lá. Ele corresponde a 95% do limite global para cada ente e poder. Se o limite prudencial for ultrapassado, não poderá o poder ou órgão que incorreu no excesso. Lembra que aqui está baixo, né? 95% ainda não chegou a atingir o limite global. Mas para evitar atingir o limite global, chegou ali 95%, está perigosamente perto. Aí o ente ele não poderá, enquanto estiver tão próximo assim do limite global, não poderá conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial de determinação legal ou contratual. Então não vai poder conceder aumento aos servidores, exceto se for determinado por decisão judicial ou algo já está na lei ou no contrato. Também não poderá criar cargo, emprego ou função, para não aumentar os gastos com o pessoal, para não estourar o limite. Também não poderá alterar a estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Também não poderá prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. E não poderá contratar hora extra, salvo no caso de necessidade de convocação extraordinária do Congresso Nacional. Resumindo tudo isso daí, para não ter que ficar guardando esses detalhes todos, guarde o seguinte. Lembra, tem um limite total de gasto com o pessoal, que está lá no artigo 19 e no artigo 20. Se ultrapassar esse limite global, tem 2 quadrimestres para retornar, senão tem penalidades. Agora, para evitar que se atinja esse limite global, a lei diz que se chegar a 95% do limite global, se chegar lá pertinho, o ente público não poderá aumentar gastos com o pessoal, para evitar que se estoure esse limite, tá? Mas mesmo assim ele pode vir a estourar? Pode, porque o limite de gasto com o pessoal é calculado sobre a receita corrente líquida, não é isso? Pode acontecer de mesmo sem aumentar o gasto com o pessoal, pode, por exemplo, diminuir a receita corrente líquida. E aí, mesmo assim, eu estouro o limite sem aumentar gasto com o pessoal, tá? Mas, se atingir 95% do limite, não vai poder aumentar gasto com o pessoal. Daqui a pouco eu vou resumir isso aqui para você, que é bastante informação. E, por fim, existe o limite de alerta, que também não recebe esse nome pela lei, essa doutrina que dá esse nome. A lei só prevê o que eu vou falar agora para você. O limite de alerta corresponde a 90% do limite global para cada ente ou poder. A lei de responsabilidade fiscal ela diz que se o ente chegar a 90% do limite global, ainda abaixo do limite prudencial, que é de 95%, né? É 90% do limite global. Se chegar a 90% do limite global, o Tribunal de Contas respectivo deve emitir um alerta para aquele ente. Não há nenhuma penalidade. Mas vai dizer, meu amigo, toma cuidado, já chegou a 90% do limite global. Se chegar a 95%, já não vai poder aumentar gasto com o pessoal. E se chegar a 100% e não voltar em 2 quadrimestres, vai ter aquelas penalidades que nós já vimos, né? Então o Tribunal de Contas vai dar um aviso. A ideia é essa. Por isso que é chamado de limite de alerta. E aí, para resumir, porque eu sei que é muita informação, eu coloquei lá para você, para a gente guardar, que isso aqui é importante guardar. Resumo dos limites de gasto com o pessoal. Nós temos o limite global, que está em vermelho, que é o limite lá dos artigos 19 e 20. Aí nós temos o limite prudencial, que está em amarelo, que corresponde a 95% do limite global. E nós temos o limite de alerta, que está em azul, que corresponde a 90% do limite global. Tá? Olha só, se estourar o limite de alerta, porque o primeiro que ele vai estourar, se estourar, né, os 3, o primeiro vai ser o limite de alerta. Aí o Tribunal de Contas vai avisar, meu amigo, vai devagar aí, está aumentando muito os gastos com o pessoal, está perigosamente perto do limite. Mesmo assim não adiantou, estourou o limite prudencial. Aí não pode aumentar gastos com o pessoal. Se mesmo assim vier a estourar o limite global, aí tem que retornar ao limite em 2 quadrimestres, sob pena de não poder receber transferências voluntárias, não poder receber garantia e não poder tomar empréstimos, tá certo? Então esse é o resumo aí dos limites de gastos com o pessoal.
Com isso, eu trouxe aqui para você uma visão geral de alguns pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu sei que é um evento pesado, porque a LRF ela é pesada por natureza, né? Tem bastante informações. Mas ainda nós não esgotamos o assunto. Como eu disse, eu preferi pegar um pedaço dela e ver com profundidade aquilo que você precisa saber para a prova. E aí, para você ver como é que esse tipo de assunto pode cair na sua prova, eu separei ali algumas questões de provas anteriores, ó, todas do TCU, para nós vermos como é que esse tipo de assunto é cobrado em provas para esse tribunal. Então a primeira questão está lá, ó, tente fazer junto comigo. De acordo com a lei complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item seguinte. Aí diz o seguinte: os limites da LRF estabelecidos para despesas com pessoal, concessão de garantias e contratação de operações de crédito são definidos em percentuais da receita corrente líquida e devem ser divulgados no relatório de gestão fiscal. O que você acha? Está certo ou está errado? É verdade que a gente não viu aqui, né? Concessão de garantias, contratação de operações de crédito, não vimos isso. São outros pontos da LRF, desculpe. Mas pelo que nós vimos aí, o item está certo. Realmente, lembra, a cada 4 meses deve ser verificado os limites de gastos com pessoal, as despesas com pessoal, e isso é feito no chamado Relatório de Gestão Fiscal, o RGF. O relatório de gestão fiscal é quadrimestral, a cada 4 meses. Ao passo que o relatório resumido de execução orçamentária ele é bimestral, a cada 2 meses. E é no relatório de gestão fiscal que se verifica o cumprimento de limite de gastos com pessoal. Então está certo, está correto o item. Próxima questão. Para dizer se está certo ou errado. A modificação da base de cálculo que provocar alteração discriminada do tributo será considerada renúncia de receita. Esta, se não estiver acompanhada de medidas de compensação que provoquem aumento de receita, não poderá ser utilizada por um ente federativo como instrumento de concessão, nem de ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. O que você acha? Está certo ou está errado essa questão? Essa questão é meio chatinha, muitos alunos reclamaram à época da redação dela, mas a banca manteve o gabarito, que eu acho também que não está errado, está correto. Mas qual que é o gabarito que a banca deu? Ela disse que está errado, tá? E de fato, está errado se você analisar de uma forma semântica, né? Por quê? Vamos lá. Renúncia de receitas tem que fazer 3 coisas. Primeiro, tem que ter aquele demonstrativo do impacto, lembra? Para o ano que for entrar em vigor e para os 2 seguintes. Tem que ter esse demonstrativo obrigatório, que também é obrigatório. Tem que ter, tem que obedecer o que está na LDO, tem que obedecer as disposições da LDO. E terceira condição é uma de duas. Ou fazer isso que está dizendo, ó, tem que aplicar medidas de compensação que provoquem aumento de receita, ou então demonstrar que na hora que foi feito o orçamento já se previa isso, e que não vai afetar as metas de resultado primário e nominal. Tá? Então é uma opção. Mesmo que ele não adote as medidas de compensação, eventualmente ele pode sim renunciar à receita, fazer renúncia de receita, se tiver demonstrado que isso já foi levado em consideração lá na hora que foi feito o orçamento. Por isso que o item está errado. Parece que está certo, mas está errado de fato. Próxima questão. A LDO prevê que, no caso de frustração da receita que venha a comprometer o cumprimento das metas de resultado primário nominal, o Poder Executivo efetuará automaticamente, a qualquer tempo, o contingenciamento das dotações e a retenção dos recursos correspondentes a todos os poderes e ao Ministério Público, situação que só se reverterá se houver plena recuperação da receita inicialmente estimada antes do final do exercício. O que você acha? Está certo ou está errado esse item? Ele está errado, tá? Tem 2 erros aí. O primeiro é que não é a qualquer tempo que é feita a limitação de empenho, ela tem que ser feita em até 30 dias após o fechamento do bimestre e que se verificou que as metas ali de resultado primário nominal provavelmente não vão ser cumpridas, se mantiver aquela toada. Tá? Então não é a qualquer tempo, é 30 dias após o final do bimestre. E tem outro erro que eu falei para você de acordo com o julgado do STF, a ADI 2238. Qual que é o erro? O Poder Executivo ele não pode fazer limitação de empenho em outros poderes. Ele não pode contingenciar despesas de outros poderes. Tá? Então tem 2 erros a questão, portanto está errada mesmo. Próximo. O município estará proibido de receber transferências voluntárias da União caso aprove lei que institui isenção integral da taxa de licença para funcionamento de estabelecimento de comércio. O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí?
Esse item está errado. Tem 2 erros nele. O primeiro, o mais evidente, é que, lembra, só fica proibido de receber transferência voluntária se não cobrar imposto. Tá? A taxa não é imposto, é um outro tipo de tributo. Então não há problema de não cobrar taxa, não fica impedido de receber transferência, não. E qual que é o outro erro, professor? É que o ente da federação ele pode sim conceder isenção de imposto. Se fosse imposto, que ainda é imposto, é taxa, né? Mas mesmo que fosse imposto, ele pode conceder hipótese de isenção. O que não pode deixar é de cobrar. Né? Não pode dizer aqui eu não vou cobrar tal imposto. Agora ele pode dar, sim, isenções específicas, se for o caso, para determinadas pessoas, sim. Né? Por exemplo, IPTU, normalmente os municípios eles têm hipótese de isenção. IPVA também tem hipótese de isenção. Tá? ICMS também, ISS também. Então, em princípio, não há problemas, só que tem que cobrar aquele imposto de fato. E o segundo erro é quem não fala nem de imposto, já fala de taxa. Né? Taxa não impede, a não cobrança da taxa não impede o recebimento de transferências voluntárias, é só imposto. E por fim, a última questão, para reduzir a alíquota do imposto sobre produtos industrializados com a finalidade de incentivar determinado setor produtivo, não é necessário que o Poder Executivo observe as regras legais definidas para os casos de concessão, ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. O que você acha? Está certo ou está errado esse item? Ele está certo. Por quê? Lembra, como regra geral, se for reduzir imposto, se for beneficiar só alguns setores, tem que obedecer aquelas regrinhas para renúncia de receita. Tá? Tem que ter o demonstrativo, né, do impacto, tem que obedecer o que está na LDO e ou tem que ter medidas de compensação ou demonstrar que não vai impactar as metas de resultado nominal e resultado primário. Só que tem uma exceção. Qual que é a exceção? Aliás, tem 4 exceções, né, em relação a impostos. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. E aqui, como está falando do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, não é necessário, de fato, que o Poder Executivo observe aquelas regras para o caso de concessão, ampliação de incentivo ao benefício de natureza tributária. Cai nas exceções que nós vimos, ok? Então, com essas questões aí, nós estamos vendo como é que o TCU costuma cobrar esse tipo de assunto. O TCU não pega leve em lei de responsabilidade fiscal, já adianto para você. Por isso que é importante, como eu disse, você ler toda a lei e fazer bastante exercício sobre ela. Tá? E é possível que a gente traga mais eventos aqui sobre o TCU, aí falando também sobre a lei de responsabilidade fiscal, que é um assunto aí que dá bastante pano para manga, tem bastante que pode ser cobrado. Ok? Bom, fique à vontade para nos seguir aí nas redes sociais. Se você gostou desse nosso evento, dessa nossa aula, dê o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, que isso nos ajuda bastante. E esteja sempre nos acompanhando aqui nos nossos eventos semanais. Acompanhe-nos também no Instagram, a Qualy está no Instagram, também no Facebook, no LinkedIn, tá certo? Estamos aí para oferecer para você o melhor para da sua preparação. E se preparando aí que o TCU está vindo aí. Ouça o que nós estamos dizendo. TCU é o próximo grande concurso que nós teremos, já foi autorizado. É verdade que essa questão da pandemia toda deu uma diminuída no ritmo, mas vai sair o edital em breve. Então esteja se preparando, que se você não se preparar antes, não vai dar tempo. Mas você, esperto, vai estar se preparando conosco e vai passar, se Deus quiser. Saudações concurseiras, um grande abraço e até a próxima!